Os Ciclopes do bairro Sagrada Família. Na noite de 28 de agosto de 1963, no bairro Sagrada Família, periferia de Belo Horizonte, Minas Gerais, 3 meninos mantiveram contato com um ciclope gigante que desceu por um facho de luz de uma esfera transparente trançada que ficou pairando sobre um abacateiro. Investigado à época por Úvio Brant Aleixo, Alberto Francisco do Carmo e demais membros do Cicoane, 40 anos depois, reabri o caso e, juntamente com Pablo Villarrubia Amalso, entrevistei pessoalmente um dos meninos, José Marcos Gomes Vidal, no próprio local dos acontecimentos na rua Conselheiro Lafayette. Você vai acompanhar, a partir de agora, toda a reconstituição do caso e saber de novos e inusitados detalhes. Durante a onda de OVNIs em meados de 1965, uma matéria surpreendente sob o título "Tripulante de disco voador desceu em Belo Horizonte" saiu publicada no jornal O Diário, conhecido pela sua linha editorial rígida e conservadora, porta-voz oficioso que era da Cúria Metropolitana de Belo Horizonte. Por ela ficou-se sabendo que 3 crianças teriam observado em 1963 um estranho objeto voador com vários tripulantes. Se a história só agora transparecia, era graças a um vizinho, cuja esposa, dona Zita Iane, filha do dono da fábrica de móveis Iane, havia visto recentemente um OVNI de grandes dimensões, tipo charuto voador, com vigias retangulares e iluminadas, flutuando majestosamente sobre a estação de distribuição elétrica da Central Elétrica de Minas Gerais, CEMIG, do bairro Sagrada Família, periferia de Belo Horizonte. Impressionado com a narrativa dos meninos, o citado vizinho convenceu-os a relatar o caso ao repórter de O Diário. Na foto, Zita Iane aponta para a área onde avistou o disco voador. Desenho do OVNI avistado por Zita Iane. A estação de distribuição elétrica da Central Elétrica de Minas Gerais, CEMIG, do bairro Sagrada Família. Imediatamente à publicação da matéria, o ufólogo Alberto Francisco do Carmo, associado do Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos Não Identificados, CICOANE, deslocou-se ao local para investigar o caso e logrou realizar a primeira entrevista com os meninos e seus familiares. Úvio Brant Aleixo, diretor do CICOANE, efetuaria subsequentemente mais de 15 contatos com os mesmos, isoladamente e em conjunto. Cada detalhe foi repassado, numa reconstituição minuciosa do caso no próprio local à noite, com a participação de todos os envolvidos. Posteriormente, para completar o dossiê, foi feita a cobertura fotográfica, entrevistados alguns vizinhos e iniciada a aplicação de testes psicológicos que, infelizmente, por razões que fugiram ao controle do grupo, tiveram de ser interrompidos. O relatório de Aleixo, sob o título O Caso de Sagrada Família, foi publicado inicialmente em inglês no boletim da SBDV, número 48 a 50 e número 51 a 53. Posteriormente, uma tradução em português saiu no boletim da SBDV, número 62 a 65, de maio a dezembro de 1968. Na noite de 28 de agosto de 1963, José Marcos Gomes Vidal, 7 anos, encontrava-se na casa de seus amigos, os irmãos Fernando Eustáquio Gualberto, 12 anos, e Ronaldo Eustáquio Gualberto, 7 anos, filhos do casal Alcides Gualberto, ferroviário, e Maria José Gualberto, dona de casa. Uma vez que só tinha irmãs, 4 ao todo, que não compartilhavam de suas brincadeiras, era costume rotineiro de José Marcos, chamado carinhosamente de Marquinhos, passar largo tempo na casa de Fernando e Ronaldo. Cito a rua Conselheiro Lafayette, número 1533, que ficava próximo à sua, um sobrado na rua Godofredo de Araújo, sendo quase que considerado e tratado pelo grau íntimo de convivência como um membro da família. Residiam ali mais 4 irmãos, todos menores de idade. Na foto, a rua Conselheiro Lafayette e a casa número 1533 à época. Terrão. Por volta das 19 horas, logo após o jantar, os 3 saíram alegremente pela porta dos fundos e desceram a escada ao lado da casa, com a finalidade específica de lavar um coador de café com a água de um velho tambor de gasolina situado ao lado de uma cisterna.
Essa tarefa lhes fora incumbida porque o fornecimento de água encanada havia sido interrompido no bairro, de modo que não restara alternativa senão recorrer à água do tambor, na foto a cisterna da casa. Ronaldo, com uma colher de sopa na mão, deu umas corridinhas em zigue-zague e em círculos, sem olhar para cima. Fernando, que se postou ao lado do poço e começou a descartar o pó de café do coador de pano, notou que a noite estava bem iluminada, mas não estranhou porque havia luar. José Marcos, obsequioso, abaixou totalmente a cabeça e os braços dentro do tambor de gasolina para colher com uma caneca o líquido depositado no fundo. Na foto, os irmãos Fernando, F, e Ronaldo Eustáquio Gualberto, R, reconstituindo o momento em que foram buscar água na cisterna. Fernando, que já havia descartado o pó de café, segurava-o por trás pela cintura para que não perdesse o equilíbrio. Na foto, José Marcos Gomes Vidal, JM, segurado por trás por Fernando Eustáquio Gualberto, enquanto abaixava a cabeça e os braços dentro do tambor de gasolina para colher com uma caneca a água depositada no fundo. Ronaldo, que vinha logo atrás e mais à direita da casa, foi quem primeiro se intrigou com a origem do clarão, já que a lâmpada se achava apagada e, ao erguer a cabeça, se deparou com um objeto esférico, iluminado por dentro e de paredes transparentes, a flutuar imóvel sobre um abacateiro logo à frente e um pouco ao lado da residência, a cerca de 5 metros do solo e 8 metros de onde se encontravam. Seu diâmetro foi comparado com a sala principal de sua casa, entre 3 e 3,5 metros. Na foto, os irmãos Fernando, F, e Ronaldo Eustáquio Gualberto, R, indicam a área sobre o abacateiro onde a esfera trançada apareceu. Alertado por Ronaldo, Fernando foi o próximo a avistar aquela esfera trançada ou raiada, dividida em pequenos quadrados a compor uma estrutura quadriculada. Na parte superior apresentava uma espécie de antena, constituída por duas hastes inclinadas em forma de V, encimadas por esferas, e uma haste vertical central. Através das paredes transparentes avistavam-se 4 pessoas de perfil em relação aos observadores, sentadas em banquinhos de uma só perna central, semelhantes ao de bar. Uma delas, sentada no banco à esquerda, no fundo, tinha aspecto masculino e era mais robusta ou gordinha do que as outras. Logo à frente desta, no centro da esfera, sentava-se o que lhes pareceu uma mulher, pois ostentava longos cabelos alourados e puxados para trás. À direita, no banco da frente, havia um homem semelhante ao primeiro, porém mais magro, que mexia com as mãos na parte de baixo, como que a dedilhar um teclado no painel ou mesa onde havia uma espécie de tela de radar ou televisão. Fernando garantiu que, apesar dessa tela estar meio de lado em seu ângulo de visão, pôde discernir uns risquinhos passando. O quarto homem, que logo viria a descer, estava em posição simétrica à loira, do lado esquerdo, no centro do objeto. Todos vestiam uma espécie de escafandro e tinham as cabeças envoltas por cúpulas ou capacetes redondos e transparentes. Apresentavam uma aparência quase uniforme, inclusive nos vestuários. Os troncos vestidos com uma blusa de cor castanha. Abaixo da cintura, as calças eram brancas até alcançarem os joelhos e se introduzirem em botas pretas de cano alto. Essas botas deixariam pegadas triangulares no chão de terra batida e impregnada de cimento, denotando que possuíam dispositivos antiderrapantes, como travas de uma chuteira. Os uniformes pareciam feitos de couro e eram muito enrugados nas partes correspondentes aos membros e tórax dos tripulantes. Esses gomos, no entanto, eram bem mais finos e menos espaçados do que os do boneco francês símbolo da Michelin. Dali a poucos segundos, sem que aos meninos fosse proporcionado tempo suficiente para qualquer reação intempestiva, abriu-se uma vigia na parte inferior do aparelho, ao mesmo tempo em que 2 feixes luminosos paralelos e de cor amarelada eram projetados em direção ao solo. Entre esses 2 feixes desceu um dos homens, como que flutuando em postura ereta até tocar suavemente o solo. Tão logo em terra, o homem flexionou ligeiramente o corpo e encaminhou-se para o lado dos meninos. Fernando e Ronaldo achavam-se quase colados à casa e, completamente aturdidos, não avisaram José Marcos que, absorvido em sua tarefa,
com a cabeça completamente pendida dentro do tambor de água. Àquela altura nada havia ainda percebido. Com o andar pesado, cadenciado, os braços balançando e um pouco afastados do corpo, aparentemente sem se importar com a presença de Fernando e Ronaldo, o homem dirigiu-se para o lado da cisterna, onde se deteve. Talvez porque sua atenção tenha sido atraída pelo ruído da caneca que batia contra as paredes do tambor, ou porque, dos três, era o que se encontrava em posição mais vulnerável. O ser estendeu um braço na direção de José Marcos. Interpretando o gesto do homem como uma ameaça ao seu distraído amigo, Fernando saiu de seu abrigo na escuridão e saltou sobre José Marcos, jogando-o ao chão violentamente para evitar que fosse agarrado. Com José Marcos ainda surpreso no solo, o homem, imóvel, olhou para Fernando e, em seguida, para Ronaldo. Este havia se afastado mais para o fundo do quintal, próximo a uma vala de escoamento de água, a uma prudente distância, com o propósito de fugir para dentro de casa. Mas, no atropelo da fuga, seu joelho bateu na quina da casa e a dor fê-lo parar. Neste momento, o homem fixava-lhe o olhar. Ronaldo recuou então alguns passos e deixou-se ficar passivamente ao lado da casa, junto dos companheiros que também se sentiam sem forças para fugir ou gritar. José Marcos procurara se proteger, abrigando-se na junção entre as paredes da escada e da casa, e Fernando colou-se à parede. O homem fez-lhes uma série de gestos com as mãos em sentido horizontal, acompanhando-os com movimentos de cabeça e palavras estranhas. Após essa gesticulação, o medo de Fernando passou. Já mais calmos e a cerca de 2 metros de distância, os meninos puderam reparar melhor em suas particularidades. Sua enorme figura foi comparada ao tamanho da porta do lado da casa, mais de 2 metros. Era completamente calvo, assim como 2 de seus companheiros, e sua pele tinha uma forte tonalidade vermelha. Sobre o capacete transparente havia uma espécie de antena em forma de aro, com uma pequena esfera pendente. O detalhe mais notório é que possuía apenas um olho grande, arredondado, escuro, sem a parte branca que chamamos esclerótica. Em vez de uma pupila circular, José Marcos distinguiu que a parte central do olho apresentava apenas um risco horizontal mais escuro. Sobre o olho, movimentando-se frequentemente, havia uma mancha saliente escura que os meninos interpretaram como sobrancelha. O vestuário cobria o corpo por inteiro e parecia levemente inflado. Impassível, o homem sentou-se à borda da cisterna e ficou de perfil para os meninos e de frente para o aparelho, onde continuavam seus companheiros. A altura de sua cabeça ultrapassava em muito a altura da manivela da cisterna. Aproveitando-se de sua aparente distração, Fernando deslocou-se alguns passos de forma a ficar atrás do homem. Apanhou furtivamente um pedaço de tijolo no solo e levantou o braço para arremessá-lo no homem pelas costas. Eu queria acertar ele, admitiu Fernando. Inexplicavelmente, como se tivesse previsto ou adivinhado, o homem saltou de pé, virando-se para Fernando em movimento rápido e ejetando de uma pequena superfície retangular luminosa, situada na altura do tórax, um jato de luz amarela que atingiu a mão do menino, fazendo-a tremer momentaneamente. Fernando chegou a temer uma retaliação, mas o ser deu a entender que só procurara se defender, tanto que, como se tivesse achado graça daquilo, sua boca começou a se mexer muito e abrir no sentido vertical. Fernando interpretou aquilo como um riso esquisito e reparou então que seus dentes eram branquinhos, ainda que muito pontiagudos e feios. Este desenho do Ciclope sorrindo é de José Marcos Gomes Vidal. O tijolo caiu no chão e os meninos perceberam que o homem, ao olhar rapidamente na direção do aparelho, recebeu do companheiro que estava no comando da televisão, entre aspas, um gesto que eles interpretaram como de dissuasão, pois olhara rapidamente para baixo como quem diz, volta, volta. Neste momento, os meninos observaram mais claramente que também este tripulante tinha um só olho. Quanto aos outros 2, a loira e o gordo, mantiveram-se imóveis, de perfil, sem olhar para baixo. Exprimindo-se com voz extremamente grossa numa língua estranha,
e com muitos gestos com as mãos, a cabeça e o olho, o homem esforçava-se embalde por se fazer entendido pelas crianças. Ao fechar um círculo com o indicador e o polegar, o homem traçou no ar vários círculos ao redor deste, mais ou menos 5 ou 6, com o indicador da outra mão, sempre falando. Em seguida apontou para os 3 meninos e, com certa dificuldade, procurou juntar as palmas das mãos ao lado da própria cabeça, como a fazer um gesto de dormir. Apontou então para a lua, fazendo um gesto de elevação progressiva com as mãos postas, como a indicar um voo naquela direção. Para tanto, teve de se levantar, no que deu as costas para os meninos, que puderam notar a existência ali de uma caixa de cor acobreada, em forma de paralelepípedo, de pequena altura em relação ao comprimento e largura, presa ao vestuário. Sabe aquela cor que aparece quando a gente descasca um fio de luz? Comparou Fernando, tentando descrever a cor da caixa. A seguir, o homem virou-se e encaminhou-se lentamente na direção do aparelho, refazendo o caminho que já havia trilhado. José Marcos, saindo do seu abrigo, virou-se para Fernando e perguntou, ainda com medo, será que ele volta? Para a nova surpresa, o homem girou a cabeça em sua direção e fez com ela vários movimentos verticais, como que a responder afirmativamente. No meio do caminho, dobrou o corpo na direção de um canteiro e dali retirou uma planta com a mão esquerda. Ao atingir o ponto exato onde havia desembarcado, fez um discreto gesto e reapareceram os 2 jatos ou faixas de luz a ligar o aparelho ao solo, por entre os quais subiu suavemente e em postura ereta, tal como descera. O homem ainda foi visto sentando-se junto aos seus companheiros. O aparelho emitiu um brilho forte e acendeu lenta e silenciosamente numa direção oblíqua, rumo leste. Por fim, emitiu uma leve fumaça, um clarão, desta vez mais forte, e se apagou, sumindo por trás do telhado, produzindo um leve deslocamento de ar e deixando de ser percebido pelas crianças ainda estupefatas. Tão logo se sentiram livres, os meninos correram para dentro de casa a chamar Maria José aos gritos. Esta, que estava acomodando seu filho caçula no quarto da frente, não percebera qualquer alteração no ambiente durante os poucos minutos em que se desenrolara o incidente, exceto um forte e breve clarão verde, tonalidade provavelmente resultante do reflexo nas folhas do abacateiro, a entrar pela janela basculante do quarto. Estranhara esse clarão porque sabia que não havia possibilidade de um farol de automóvel atingir as janelas de sua casa. Mas não dera importância ao fato, até a entrada ruidosa dos meninos na casa, gritando, mamãe, venha ver que coisa horrorosa. Além da agitação e palidez de seus filhos, impressionou Maria José o fato do vizinho José Marcos, ao entrar correndo com os outros, dirigir-se diretamente para debaixo das camas, onde se escondeu apavorado, e de onde só saiu após seu pai ser chamado e convencê-lo de que não havia mais perigo. No momento do incidente, o senhor Alcides Gualberto, pai de Fernando e Ronaldo, encontrava-se num bar da vizinhança, conversando com alguns amigos. Amando de Maria José, uma de suas filhas foi chamá-lo. Papai, entrou gente estranha no quintal lá de casa, disse-lhe a menina. O senhor Alcides correu imediatamente para casa e, depois de ouvir, aturdido, a história dos meninos, lançou o seguinte comentário. Quem sabe não são esses homens do espaço? Sem definir exatamente se esses homens do espaço seriam astronautas ou ufonautas. Homem simples e de pouca instrução, sua reflexão não foi além desse ponto. Ao examinar o quintal, pôde constatar, no chão de terra batida impregnada por resíduos de cimento, cal e areia, resultantes de obra de reparo recente na casa, várias marcas pequenas em forma de triângulos equiláteros ou isósceles no trajeto que o homem fizera. As depressões eram bastante fundas, com cerca de 1,5 centímetros de lado, indicando terem sido feitas por alguma coisa muito pesada. Somente um ex-vizinho de descendência libanesa, de nome Jamil, que se mostrou mais disposto a ouvir a história, chegou a ver as marcas no solo nessa noite. E nessa mesma noite o Sr. Alcides ainda voltaria à presença dos amigos para contar-lhes o ocorrido. A reação destes, porém, como a de toda a vizinhança nos dias seguintes, foi a do mais absoluto descrédito. Na foto, em sentido anti-horário, Fernando com José Marcos, Ronaldo, Fernando e os pais destes,
Maria José e Alcides, fotos de Alberto Francisco do Carmo. Quanto a Maria José, pessoa igualmente simples, honrada e, sobretudo, equilibrada, sua preocupação aumentou quando percebeu que os meninos se recusavam terminantemente a sair no quintal à noite, contrariando um velho hábito. Relatou o fato a vizinhos, inclusive a Zita e Anne, mas a incredulidade novamente foi geral. Diante dessa atitude, Fernando costumava reagir com as seguintes palavras, em tom de mágoa e desafio: "Eles não querem acreditar, pois um dia eles acabarão vendo o que vimos e aí ficará provado que não mentimos." Carmo apurou que, abre aspas, os meninos eram desprovidos de arrobos românticos ou visionários e não tinham recursos que os possibilitassem acesso a revistas de quadrinhos, televisão, na época um artigo de luxo que gerava o fenômeno do televizinho, isto é, os que não podiam comprar um aparelho de TV iam assistir programas nas casas de quem os possuía, cinema e outros meios que os inspirassem a imaginar tanta coisa com tamanha riqueza de detalhes, fecha aspas. Carmo também relevou que, abre aspas, não caíram em nenhuma contradição e se safaram bem das aparentes. Por exemplo, José Marcos declarou ter observado que a vigia, por onde o ser descera e subira, era redonda e corrediça. Perguntei-lhe como ele pudera observar isto, se estava com a cabeça dentro do tambor de água e não vira o desembarque do ser. Sem pestanejar, respondeu-me que observou isto quando o ser subiu flutuando para embarcar de volta, fecha aspas. Aleixo, ao ser indagado sobre o caso Sagrada Família, durante a entrevista que me concederam em junho de 2005, respondeu que o encarava agora como, abre aspas, mais um exemplo de manipulação da mente humana por parte desses seres, fecha aspas. Ou seja, para ele, ufonautas do tipo Ciclopes realmente existiriam, embora, para que tivessem adquirido essa forma, também concorresse um forte componente imaginário, já que estava impresso no inconsciente coletivo dos meninos. Aleixo lembrou-se de um outro caso que recolheu envolvendo Ciclopes, este ocorrido no final dos anos 60 em Pedro Leopoldo, perto de Matozinhos, no qual um rapaz que andava de bicicleta foi conferir um aparelho estranho pousado no meio do mato e de repente viu-se em seu interior rodeado de ciclopes baixinhos, desnudos, sem capacetes. O rapaz foi assentado numa cadeira, tipo dentista, e após ser examinado acabou liberado. A retomada do caso mais de 40 anos depois. Localizei o paradeiro de José Marcos Gomes Vidal no início de 2005 e na última semana de junho, acompanhado do explorador, ufólogo e jornalista espanhol Pablo Villarrubia Amalso, viajei a Belo Horizonte a fim de entrevistá-lo. Encontrei-o inicialmente na sede da Sociedade Espírita Amor e Caridade, no bairro Barreiro, onde aos finais de semana prestava serviço voluntário em benefício das 80 crianças carentes que lá se alimentavam e estudavam. Vidal, então com 48 anos, mas aparentando não mais do que 30, admitiu que desde a adolescência fumava e bebia muito, vícios que só abandonou em 1999, graças às orientações e à ajuda espiritual que recebeu na referida Sociedade Espírita, a qual desde então se devotava com sinceridade e afinco, em reconhecimento de sua gratidão. Vidal formou-se soldador industrial, no Serviço Nacional da Indústria, SENAI, onde estudou durante 2 anos. No final de 1970, quando concluía o curso, a Fiat andava recrutando os melhores alunos para que estagiassem remuneradamente pelo período de 1 ano na Itália, após o que seriam empregados na fábrica de automóveis em fase de implantação na cidade de Betim. O pai de José Marcos, cioso pelo filho, não o deixou ir, ao que este jurou que não desperdiçaria a próxima chance que surgisse para passar uma temporada no estrangeiro. 10 anos depois, em 1980, época em que trabalhava numa empresa de engenharia, a chance surgiu, não sem antes ter de enfrentar um mês de rigorosos testes físicos e psicológicos. Como um dos poucos aprovados, passou 3 anos no Iraque, em plena guerra Irã-Iraque, entre 1980 e 1988, na onda do boom de negócios brasileiros com Saddam Hussein, tocando todo tipo de projetos de arquitetura e de construção civil, concreto armado, estruturas metálicas, estações, pontes, ferrovias, etc.,
pela construtora Mendes Júnior Internacional, ao lado de trabalhadores de outras 24 nacionalidades diferentes, no que aprendeu um dialeto, que é uma mistura de inglês, árabe, italiano, português, etc. Assim como seus amigos Fernando e Ronaldo Eustáquio Gualberto, Vidal casou-se. Sua esposa prestava assistência espiritual na referida sociedade espírita e continuou tocando sua vida normalmente, sem procurar publicidade, ainda que raramente tenha se recusado a conceder entrevistas ou a contar sua história. Lembro-me, por exemplo, de tê-lo visto em 1988 no programa Terceira Visão da Rede Bandeirantes, concebido e apresentado pelo ator, diretor e produtor de televisão espiritualista Augusto César Vanucci. Vidal confirmou ter participado desse programa e de alguns outros na Rede Record e na TV Alterosa, se bem que apenas amargara o descrédito geral e nada ganhara além de aborrecimentos. O primeiro aspecto que chama a atenção em Vidal são seus modos simples e afáveis e ao mesmo tempo firmes e sóbrios. Seu olhar tem um quê de melancólico, como se continuasse à espera dos seres que, à sua pergunta, garantiram que voltariam um dia. A experiência nitidamente marcou e modificou sua vida, a ponto de se sentir uma pessoa diferente, porque é muito raro acontecer isso com alguém, relembrou Vidal, abre aspas. Perguntei, será que eles vão voltar outro dia? Outra vez? E o cara, logo depois, assim que eu falei, balançou a cabeça dizendo que sim, que voltaria. Tanto é que eu me sentava por horas a fio na varanda lá de casa e ficava até com dor no pescoço olhando para o céu, esperando que eles voltassem. Na época foi um choque para mim, fiquei com muito medo, até me escondi debaixo da cama, mas depois fui me acostumando com a ideia. Eles não queriam fazer mal, se quisessem teriam feito, só queriam saber como a gente vivia. Fecha aspas. Indaguei se ele ainda alimentava esperanças de que os seres retornariam, passadas tantas décadas, abre aspas. A esperança é a última que morre, de modo que ainda tenho esperança, fecha aspas, redarguiu. Muito gentilmente, Vidal comprometeu-se a nos levar na manhã do dia seguinte, domingo, em seu automóvel, até o palco dos acontecimentos. Pelo caminho foi relembrando sua infância humilde, mas feliz, das vezes em que, para faturar uns trocados, fazia carreto com um carrinho de rolimã na feira livre e vendia pastéis em um campo de futebol. Até que se firmasse em sua profissão, Vidal atuou como ourives, tipógrafo e ajudante de banca de jornal. Deixei-o sempre à vontade para que fosse escavando do fundo de sua memória detalhes que porventura estivessem soterrados, e em menos de 15 minutos chegávamos ao número 1533 da rua Conselheiro Lafayette, que mais de 40 anos depois estava totalmente urbanizada, com prédios de apartamentos. O bairro da Sagrada Família não tinha mais o aspecto de periferia com as carências que este rótulo implica. José Marcos Gomes Vidal, de frente ao terreno onde aconteceu o caso, na rua Conselheiro Lafayette, número 1533. Forçamos com os ombros o portão alto de metal enferrujado e este se abriu parcialmente. Adentramos, ladeando o corpo, num terreno baldio de 30 metros por 12 metros, repleto de mato que escondia os restos de alicerces de uma antiga casa de 4 ou 5 cômodos. À nossa esquerda se erguia um velho e frondoso abacateiro de uns 10 metros de altura. O nosso guia, José Marcos Gomes Vidal, achegou-se à árvore e disse: segue-se de pé. Se pudesse falar, confirmaria o que se passou naquela noite de 28 de agosto de 1963. Aquela era uma autêntica viagem ao passado, quase como se tivéssemos retornado no tempo. Abre aspas, foi exatamente aqui, sobre este ponto, que o disco voador ficou suspenso no ar, apontou Vidal, que reconstituiu e repassou conosco toda a sequência do incidente, detalhe por detalhe, confirmando tudo aquilo que ele e seus amigos já haviam contado milhares de vezes. Abre aspas, morei nesse bairro durante 15 anos. Voltar ao lugar em que passei a infância me dá uma sensação muito boa, fecha aspas, expressou, visivelmente emocionado. Embora o céu naquela noite estivesse límpido, estrelado e com lua, fazia um pouco de frio, daí que Vidal vestisse uma japona quadriculada, dessas forradas de lã por dentro, exercitando a memória,
Vidal também se lembrou de que calçava um quichute, misto de tênis e chuteira, produzido no Brasil pela Alpargatas. Detalhe interessante este, haja vista que o ser que desembarcou calçava botas dotadas de travas semelhantes às de uma chuteira e prosseguiu recompondo mentalmente os aspectos do lugar, tal como se apresentavam em 1963. Abre aspas, havia aqui, ladeando a casa, uma faixa cimentada de cerca de 1,5 metros de largura, usada para passagem. Aqui no quintal havia um jardim com árvores pequenas e rosas e uma horta com legumes, cebolinha e salsinha. Uma cerca de arame farpado separava o terreno vizinho. A cisterna era um poço com uma tampa e uma roldana em cima, a qual era girada com uma corda que era puxada e enrolada, em cuja ponta ficava um balde que descia e apanhava a água. Sempre que a água da rua faltava, recorriam a esse poço, fecha aspas. O terreno em que pisávamos, informou Vidal, não pertencia propriamente aos pais de Fernando e Ronaldo, e sim à sua tia, que os cedera. A casa acabou demolida porque foi ficando velha e os novos proprietários pretendiam erguer ali um edifício, projeto que, até a nossa visita, ainda não havia saído do papel, para nosso júbilo. Quanto à casa de Vidal, na rua Godofredo de Araújo, construído por seu pai, também havia sido vendida, mas pelo menos ainda se mantinha de pé. Um dos pontos críticos do caso, se podemos considerar assim, refere-se aos motivos de ninguém mais da rua ter presenciado o objeto. Vidal alegou que poderia ter sido por causa do abacateiro, que o camuflava parcialmente. A despeito disso, Carmo acrescentou em seu relatório que, sendo a rua bastante deserta naquele trecho, onde terminava o calçamento e começava uma subida intransitável para veículos, com poucos vizinhos, muito pouco transitada, além de íngreme, mal calçada, mal iluminada e cheia de árvores, consistia em um esconderijo perfeito para qualquer malfeitor. A vizinhança, ademais, era pacata ao extremo. Quando lá esteve na época, Carmo não viu ninguém nos quintais, parecendo que naquele horário as pessoas não tinham o hábito de sair de suas casas. Luzes acesas, o latido distante de algum cachorro, mas todo mundo dentro de casa, constatou. Tratou-se, portanto, concluiu Carmo, de uma incursão ousada, mas de risco calculado. No horário da aparição relatada, entre 19 e 19 horas e 30, as pessoas costumam estar jantando, ouvindo rádio. Ajunte-se a isto a escuridão costumeira do local. O que não ficou bem certo é quem, afinal, percebeu primeiro a presença do objeto. José Marcos disse ter sido ele quem avistou primeiro 2 traços luminosos no céu, pouco antes de mergulhar a cabeça no tambor, embora não tivesse dado importância àquilo. As testemunhas do caso nunca foram submetidas à regressão hipnótica, e pelo que consta, essa hipótese sequer foi aventada. Vidal se propôs a fazer uma regressão por conta própria, com o intuito de tentar se lembrar de mais detalhes, mas não conseguiu arranjar um especialista na área. Tentamos igualmente falar com os irmãos Fernando e Ronaldo Eustáquio Gualberto, já que nossa ideia era de promover um reencontro, com ambos também comparecendo ao local naquela aprazível manhã de domingo. Todavia, além da dificuldade de residirem não em Belo Horizonte, mas na cidade vizinha de Contagem, encontravam-se, ao que parece, bastante ocupados com uma série de compromissos adrede programados. No sábado à noite, dia 25 de junho, Malzo manteve uma rápida conversa por telefone com Fernando, agora com 54 anos, que confidenciou estar vendo vultos ao seu lado ou às suas costas há uns 3 anos e que estes vultos pareciam persegui-lo. Em algumas ocasiões, tais vultos eram mais altos que ele. Abre aspas, certa vez, ao abrir a janela do jardim, vi entrar um triângulo de cor azul marinho e que logo sumiu. Também vi esse mesmo triângulo em outras ocasiões, fecha aspas, contou. Fernando acreditava que os vultos lhe proporcionavam proteção, pois ele nunca havia sido assaltado, apesar de ter de atravessar uma favela para chegar ao trabalho. Paradoxalmente, sentia medo de ficar sozinho em casa. Até aquele momento, ele não havia contado sobre os vultos e triângulos para ninguém, nem mesmo para seu irmão Ronaldo ou para José Marcos, de modo que era a primeira vez que se abria, pois se sentira à vontade com Malzo, a despeito de ter raiva de jornalistas
que o viviam perseguindo para que concedesse entrevistas em programas de TV que, na maioria das vezes, os ridicularizavam. Fernando, que era católico e depois se tornara espírita, religião que também abandonaria por volta de 1985, estudara metrologia, conhecimento dos pesos e medidas e dos sistemas de unidades de todos os povos antigos e modernos, e trabalhava na área da mecânica de computação. Tinha 2 filhos, um menino e uma menina, sendo que a esposa era química. Gostava de cozinhar, falar de suas ideias de casos de ufologia. Sobre o caso Sagrada Família, disse ter praticamente esquecido os fatos, que lembrava apenas como se fosse um filme um tanto vago. Ele já não se recordava do momento em que apanhara o tijolo e tentara arremessá-lo contra o ser, mas ainda se lembrava nitidamente de quando Vidal, assustado, se enfiou debaixo da cama e de ter visto 2 marcas triangulares na terra, onde o ser caminhou. Ele avaliava que, dos 3, era quem havia sentido mais fortemente o impacto do caso. Sublinhou que houve uma grande união entre eles depois do incidente e que sentia uma sensação de que precisava voltar ao local dos acontecimentos no bairro Sagrada Família. Embora não seja da mesma categoria das aparições marianas, o caso Sagrada Família apresenta alguns pontos em comum com elas. Talvez, se este caso tivesse ocorrido em outra época ou contexto, por exemplo, de intenso fervor religioso católico, poderia vir a ser enquadrado no terreno das aparições marianas, isso se não fosse antes tido como algo diabólico. Aos mais atentos e familiarizados com o assunto, não terá escapado as semelhanças de vários detalhes com aqueles típicos das aparições marianas, tais como a preferência dos seres em contatar crianças e não se fazerem invisíveis para ninguém mais a não ser elas, em pairar sobre uma árvore, no caso um abacateiro, e se valerem de fenômenos luminosos para surgirem e desaparecerem. Um detalhe assaz curioso é a presença de uma figura feminina entre os tripulantes. Contando somente aqueles que permaneceram o tempo todo na esfera, havia um total de 3, igualando o número das crianças também em 3. Lembremos que em certas aparições, a presença de 3 figuras foi interpretada como sendo a Santíssima Trindade. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro, ative as notificações e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.